Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar com vocês em mais um programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós estamos realizando uma série de programas para abordar de uma maneira bastante prática o entendimento do nosso processo de adoecimento. Já discutimos alguns casos que são trazidos na literatura espírita e hoje especificamente nós conversaremos sobre um caso que é retratado na obra Painéis da Obsessão, uma obra que foi psicografada por Divaldo Pereira Franco e ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nessa obra, Manuel Filomeno de Miranda nos conta o caso de Argos. Argos era um jovem que, quando Manuel Filomeno de Miranda tomou conhecimento do seu caso, ele se encontrava numa situação bastante grave, bastante difícil. Ele sofria de tuberculose pulmonar, uma doença que ainda hoje é bastante frequente na nossa população, porém, na época em que Argos teve tuberculose, não havia o tratamento disponível como tem hoje. Hoje a tuberculose é uma doença passível de tratamento, de cura. Na época de Argos, as possibilidades de cura da tuberculose eram bastante reduzidas. E o que Manuel Filomeno de Miranda conta para nós? Que Argos se encontrava então internado num hospital na cidade de Campos do Jordão, um hospital que ainda existe para fazer tratamento de tuberculose, e estava numa condição bastante grave, muito próximo ao desencarne, decorrente do comprometimento pulmonar que a tuberculose havia trazido. Argos, ele conta para nós que foi um jovem que se tornou órfão muito cedo na sua existência. Isso fez com que ele tivesse que viver em condições um pouco precárias em termos nutricionais, em termos de saúde. Então havia um componente aí de uma debilidade física secundária a esse contexto social que o Argos vivia. Ele, na sua adolescência, teve a oportunidade de conhecer a doutrina espírita e de tomar contato com todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Mas apesar de todo esse contato, o Argos era uma pessoa que persistia num pensamento muito pessimista, muita revolta. Ele não aceitava a sua condição, não aceitava o fato de ser órfão, não aceitava o fato de ter essa condição social bastante difícil. Então isso o fazia manter um padrão mental bastante negativo ao longo da sua existência, sempre decorrente então do seu pessimismo, decorrente da sua revolta. Ele teve a oportunidade também de conhecer uma moça que ele acabou se casando, que era um espírito de muita luz, um espírito já com um outro comportamento que serviu como um grande apoio para o Argos, para que ele pudesse tentar se libertar dessa condição que ele se encontrava, mas mesmo assim ele persistia ainda nesse tipo de padrão mental. E o Argos acaba então adoecendo muito cedo, já na adolescência ele começa a ter as primeiras manifestações de tuberculose e ele acaba então essa doença evoluindo, progredindo cada vez mais, agravando cada vez mais, até o ponto que ele precisa ser hospitalizado em Campos do Jordão e se encontrava, como disse no começo, numa condição de saúde bastante grave que o condicionava muito a uma situação muito próxima a um desencarne. Aí Manuel Filomeno de Miranda retrata para nós aonde começa o problema do Argos. Então ele coloca o seguinte, que em existência passada, Argos viveu na região da Tchecoslováquia, região em que ele, Argos, tinha uma posição política, social muito destacada. Então ele era uma pessoa que
que pertencia à elite política e social daquela sociedade, daquela região. Ele era súdito do imperador Sigismundo e, naquela época, Argos, para que atendesse aos seus interesses políticos de domínio, de controle da situação, ele acabou assassinando uma série de pessoas. E ele tinha um método particular de provocar esse assassinato. Esse assassinato ele era através de facadas que ele dava nas costas das pessoas. Então, de maneira que a pessoa era pega de surpresa nessas emboscadas que ele preparava. E ele acabou assassinando muitas pessoas dessa forma. Quando Argos desencarna, ele toma no mundo espiritual a consciência dessa falha que ele tinha cometido, né? Desse erro que ele cometeu ao longo dessa existência, entendendo que esses assassinatos transgrediam completamente as leis divinas. Então ele sofre, né, tem um momento do arrependimento e também sofre naquele instante o processo de culpa por tudo aquilo que ele tinha feito. Além disso, ele também vai ter toda a perseguição dos indivíduos que foram assassinados por ele, que se encontravam num estado de sofrimento, de revolta muito grande contra ele por conta do que tinham sofrido, e que passam também no mundo espiritual a exercer um processo obsessivo junto ao Argos. Esse sentimento de culpa do Argos, ele vai ser tão intenso que ele vai causar uma lesão no perispírito do Argos. Então isso o Manuel Filomeno de Miranda deixa claro para nós. Ele sofre esse dano no perispírito, e quando Argos vai reencarnar para esta existência, o que acontece? O seu perispírito traz consigo alterações que foram projetadas pela mente do Argos sobre os pulmões, de maneira que ele nasce com os seus pulmões, vamos dizer assim, na sua forma absolutamente normal. Então não havia nenhuma alteração na forma do pulmão, mas haviam alterações referentes ao seu funcionamento. As suas células pulmonares, principalmente as células de defesa do pulmão, elas não estavam capacitadas para trabalhar de uma maneira adequada. Então, quando Argos nasce, já havia uma programação reencarnatória para que ele desenvolvesse a tuberculose durante a sua existência. Então essa doença não era uma doença que veio por um acaso, era sabido que Argos poderia ter a tuberculose. Ele nasce com uma predisposição. Porém, o que iria acontecer com Argos ao longo da sua existência, como ia ser essa doença, como ela ia se desenvolver, como ela ia evoluir, ia depender muito do seu comportamento, daquilo que ele iria fazer ao longo da sua vida. Como que ele se conduziria ao longo da sua vida? Se ele tivesse uma boa condução, essa doença iria acontecer, mas aconteceria de uma maneira mais tranquila, mais calma, vamos dizer assim. Não seria tão grave, ela se resolveria com mais facilidade, não traria muitas limitações. Agora, se Argos não se comportasse de uma maneira adequada perante as leis divinas e ele acabasse alimentando justamente os sentimentos inadequados, as negatividades baseadas aí no egoísmo, no orgulho, na vaidade, o que isso traria para ele? Traria uma doença muito mais grave, muito mais comprometedora, e que faria com que ele chegasse ao seu desencarne muito mais precocemente, muito mais cedo daquilo que se desejaria para ele. E o que aconteceu? Justamente esse foi a escolha do Argos. Ele escolheu o caminho dos pensamentos mais negativos, dos sentimentos mais negativos. Então, como eu disse, ele alimentou na sua existência o pessimismo, a revolta,
ao longo de toda a sua vida, teve a oportunidade de ter o contato com a doutrina espírita para alertá-lo quanto a esse perigo dos seus pensamentos e sentimentos, teve a grande oportunidade de ter esta companheira ao lado, que era uma pessoa otimista, era o oposto do Argos, que estava ali para incentivá-lo, para estimulá-lo, e mesmo assim ele não aproveitou essas oportunidades que foram trazidas para ele, para que ele pudesse ter um caminho melhor. E isso fez com que ele agravasse o seu estado de saúde. Muito interessante o que o Manuel Filomeno de Miranda nos conta nesse livro, porque a tuberculose é uma doença infecciosa. E a gente fica pensando assim, poxa vida, mas a tuberculose vai acontecer apenas por uma condição kármica, apenas por um processo expiatório produzido pelo próprio Argos? A tuberculose não precisa ter a bactéria que causa a tuberculose lá no pulmão para desencadear a doença? Sim, precisa ter a bactéria. Argos traria consigo, né, no seu perispírito e depois, consequentemente, neste novo corpo que se forma nesta vida, uma predisposição a desenvolver a tuberculose. Mas para que a doença acontecesse, é necessário que a bactéria da tuberculose, o chamado Mycobacterium tuberculosis, infecte o Argos. E o que é bastante interessante, que Manuel Filomeno de Miranda nos conta nessa obra, é que esse tipo de padrão mental, de pessimismo, de revolta, ele gera uma matéria mental, aquilo que André Luiz nos ensina muito, que o nosso pensamento, embora nós não enxerguemos nada, ele é muito material. Para quem está no mundo espiritual, enxerga o que a gente pensa. Ele se materializa através da matéria mental que é emitida pelo corpo físico, pelo perispírito, de maneira que o pensamento ele tem uma carga material bastante grande. E o que o Manuel Filomeno de Miranda conta? Que esse tipo de pensamento, matéria de pessimismo, de revolta, ele vai gerar uma matéria mental que é atrativa para esses agentes infecciosos, para esse tipo de bacilo, que ele se alimenta daquela matéria mental, então eles são atraídos. É como se isso fosse uma espécie de um ímã que atraísse, que puxasse esse agente que está no ambiente para infectar o indivíduo. E isso, portanto, agravaria, ou seja, facilitaria uma alta carga de infecção, uma alta carga dessa bactéria chegando no pulmão do Argos e desencadeando a infecção. Só fazendo um parênteses aqui, durante a pandemia da Covid-19, nós tivemos a oportunidade de muitas vezes discutir essa questão, mostrando que o fato de nós trazermos conosco uma carga mental bastante negativa, envolvida nesses pensamentos como o pessimismo, a revolta, o ódio, o ciúme, a inveja, todas essas manifestações que decorrem do nosso orgulho, que decorrem do nosso egoísmo, que decorrem da nossa vaidade. O que isso acarreta para nós? Nós nos tornamos grandes polos atrativos para que os agentes infecciosos nos aproximem. E na pandemia tivemos a oportunidade de comentar isso, indicando que nós nos tornávamos muito mais suscetíveis a nos infectar pela Covid-19, pelo SARS-CoV-2, quando alimentávamos esse tipo de pensamento. Isso obviamente não vale só para a pandemia, vale para todos os momentos da nossa vida, porque é importante que nós entendamos que este padrão mental negativo, ele facilita o nosso processo de adoecimento, ele facilita, por exemplo, as nossas infecções. Vai facilitar outras condições também, como, por exemplo, o próprio comprometimento pulmonar do Argos, a própria lesão pulmonar, o mau funcionamento das suas células, que vão acontecer em decorrência desse padrão mental. Então, não só pela carga que ele trazia do passado, não só pelo comprometimento do seu perispírito, mas também por essa carga mental que ele estava gerando. Então fica aqui
para a nossa reflexão, para o nosso pensamento, esse caso do Argos, para que a gente possa considerar na nossa vida a importância que tem o nosso padrão mental, a importância que tem o nosso pensamento diante do nosso processo de adoecimento. Nós certamente trazemos coisas do passado, trazemos uma série de cargas do passado que são necessárias para a gente se equilibrar, para a gente se reestruturar, mas também, ao mesmo tempo, nós podemos amenizar, podemos evitar graves comprometimentos se nós melhorarmos o nosso padrão e a nossa vida mental. Que tenhamos todos uma ótima semana, muita paz, muita luz.